Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui pela Casa Espírita Irmãos de Luz, do Centro Espírita Irmãos de Luz, de Abelardo Luz, Santa Catarina. E o tema da noite, falaremos então sobre a fé raciocinada. Como de nosso costume na Casa Espírita, daremos início com uma prece, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai, ao Criador, o seu amparo, o seu auxílio, a sua luz, que não nos falte a palavra, que nos inspire para esse momento. Pai amado, na certeza de seu amparo, da sua bênção, damos início ao estudo da noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esta palestra, né? Hoje com o tema A Fé Raciocinada. Este tema vejo eu de grande importância, porque muitos de nós, muitas vezes, não compreendemos o que é a fé, o porquê da fé raciocinada, né? Então, escolhi o tema para falarmos no dia de hoje. Como referência, usei o livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier Emmanuel, né? Algum conteúdo que está lá no site da União Espírita Mineira também, e algumas palestras, né? Algumas mídias sociais a qual assistir esse conteúdo magnífico também, tá bom? Então, pessoal, a fé raciocinada. Disse Kardec quando, certa feita, no início ainda do Espiritismo, né, a seguinte frase: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? E essa frase, nós espíritas, temos ela conosco, e o porquê, né, que temos esse intuito, esse raciocínio, esse pensamento referente a isso, a fé. Né? O porquê da fé inabalável, o porquê da fé raciocinada. Né? Isso que é algo muito importante. Porque por vezes pode estar por aí alguma fé, algo imposto por alguém. Por exemplo, eu vejo assim a questão da fé no futuro, na vida futura, né? A questão referente às penas eternas, né? Um pensamento que muitas vezes a pessoa, por um costume da sua determinada religião, claro que nós entendemos todas as religiões boas, tudo que leva a Deus, ao bem, é uma religião boa. Se faz melhor, ela é boa, né? Mas, por vezes, pode ser que alguns quesitos possam estar trazendo alguns conflitos na pessoa. Por exemplo, a pena eterna do ser que fez alguma coisa má ou errônea perante os olhos humanos e foi para o inferno e vai ficar lá para sempre, né? Então, se nós tivermos uma fé raciocinada, né, referente a isso, que isso não tem cabimento, do contrário, seria o homem, né, que tem nas leis humanas muitas penas que são ali um determinado período de tempo e depois o ser tem a oportunidade de se adaptar, de se readequar, de se reintroduzir à sociedade, né? Seria então, né? Isso não tem cabimento, né? Não seria o homem, né, de uma inteligência superior, né, ao Criador, por exemplo, nesse exemplo que estou dando, referente a essa pena eterna futura, né? É algo que, se você pensar, né, qual seria a bênção de uma mãe que vai para o céu, nesse exemplo, e vê seu filho no inferno eterno, e ela nesse céu eterno, que também é uma ideia ociosa quando se há isso, né? Não seria algo consolador e essa mãe não estaria jamais no céu, né? Para início de tudo, nós espíritos sabemos que o céu e o inferno não são lugares físicos, né? Isso é um estado de espírito, um estado de ser. Nós podemos estar num céu agora, ou quantos estão no inferno agora, em agonia, em sofrimento, ou num céu de felicidade, enfim. Há, sim, muitos mundos habitados, além do nosso,
mundos felizes e mundos infelizes, né? Mundos superiores a nós, mundos inferiores ao nosso. Mas, voltando aqui ao tema fé raciocinada, se raciocinarmos nesse sentido, já temos uma ideia um pouco diferente, né? Muitas vezes daquilo que pode ser imposto. Então, a fé inabalável é isso, né? Você ter raciocínio, buscar a compreensão, né? A mesma coisa, qual seria o mérito daquele que tem uma conduta boa nessa jornada terrena, nessa passagem que estamos, daquele que tem uma conduta desviada, né? Então, se a teoria do nada, se realmente vai-se pro nada, ou não existe o nada, né? Que nem se vai, porque se não é nada, né? Teria mérito aquele que tem uma conduta correta, direita aqui nessa existência, daquele que é desvirtuado, né? É claro que há a vida futura e aquele que aqui supera, se auto-melhora, será sim recompensado no futuro. E aquele que desvia do caminho, digamos assim, colherá os frutos que plantou, não por castigo, porque Deus é um Pai de infinito amor e justiça, né? Quem faz o mal é o próprio homem ao descumprir as leis divinas. Deus não criou o mal, Deus criou leis que, se os homens, se os seres seguissem, né, os que seguem são felizes e, enfim. Mas, dentro do tema, continuemos aqui na fé raciocinada. Mas trouxe esse início para pensarmos nesse sentido do que é a fé realmente. Há também aquela ideia enganada, eu tenho fé porque eu acredito em Deus, né? É diferente, né? A fé é algo mais relacionado ao confiar na providência divina, no cuidado de Deus para com as criaturas. O confiar no todo, né? Acreditar em Deus é a crença, né? Aquele que crê em Deus, isso é crença. Mas a fé está mais relacionada ao confiar, certo? Então, como ideia básica, embora não se possa definir a fé, entendemo-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Todos os seres, por mais dos primórdios, do início dos primeiros seres que estiveram com consciência na Terra, sempre se teve essa ideia do ser superior, isso instintivo, né? Então, e a fé nisso, na vida futura, nas responsabilidades da vida, sempre esteve com o ser. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Por isso se recomenda: amai-vos e instruí-vos. Por que é importante? É muito importante, e Jesus já nos deixou esse ensinamento: amai o próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar, se compreender, se entender, se conhecer, se auto-melhorar e amar o seu próximo como se ama, né? Também há aquele erro daquelas pessoas que acham que estão fazendo demais, que fazem demais pelo próximo, muitas vezes apenas a consigo mesmo, né? E será que está amando a si mesmo como o próximo, né? Não está ultrapassando um pouco, né? Então é algo a se pensar. Mas por que amai-vos e instruí-vos, como se coloca aqui? Porque é através da instrução, do entendimento, do conteúdo edificante que você vai moralmente se instruindo, crescendo, se iluminando, se confortando e, com certeza, se consolando, principalmente perante as adversidades da vida, porque você encontra meios de se amparar, certo? Impossível concretizar realização alguma sem atitude positiva da confiança. São as situações da vida, né? Se você pega um ônibus para viajar a uma outra cidade, você deposita naquele motorista do ônibus a fé de que ele vai lhe transportar com segurança até ao seu destino, né? Então, temos atos de fé em todos os momentos da nossa vida. Mas aqui no tema principal, aqui nós estamos nos referindo mais, né, a essa fé raciocinada perante a vida, ao futuro, né, a Deus, ao Criador. Então, confiando primeiramente em Deus e entregando-nos ao estudo, ao trabalho e à prática do bem,
venceremos as próprias dificuldades e superaremos os obstáculos do caminho sem desfalecimentos. Então, primeiramente, confiando em Deus, né? Eu sempre digo, em palestras que eu realizei, e sempre repito, acho que no momento de maior dor da minha vida que eu já senti até hoje, nesses 32 anos que tenho, foi minha crença, minha confiança em Deus que me consolou, que com certeza me deu forças, que eu pude auxiliar algumas pessoas próximas a mim. E foi essa confiança, essa fé. Inclusive, isso é muito particular, mas parece que eu tive até uma sensação naquele momento, assim, algo que foi incrível, assim, acho que somente passando para sentir, para saber. Mas essa confiança em Deus nos dá forças, nos sustenta. E essa fé, essa fé raciocinada, essa confiança, né, juntamente com estudando, trabalhando e pondo em prática, porque Jesus já disse, né, a minha fé demonstrarei pelas minhas obras, né? Então, dessa maneira venceremos as dificuldades e superaremos os obstáculos da vida. Utilizando-nos conscientemente da fé, tornar-se-na possível suprimir longas curvas em nosso caminho e isentar-nos emos de sofrimentos inúmeros, como no exemplo meu próprio, a qual eu mencionei, né? Poderia muitas vezes naquele momento de dor ter, enfim, se deprimido, enfim, né, se entregado àquela dor daquele momento, mas não, senti, confiei, vai passar, vai dar tudo certo, nada é por acaso, nenhuma folha cai sem a permissão do Criador, né? Então, quem somos nós para buscarmos entendermos tudo agora, né? Então, temos que ir conforme aquilo que temos e, com certeza, a fé consciente pode suprimir dores, a longos sofrimentos e nos privar disso nessa jornada terrena. Eu trago para refletirmos a mensagem do capítulo número 6 do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, Psicografia, do autor Emmanuel. E a mensagem se chama Fé. E ela diz assim: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportam a força, e desde a aparelhagem da usina distante até o recesso da nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. O que ele quis dizer nessa parte introdutória da mensagem? Tenhamos fé, mas fazemos, né? Devemos fazer por acontecer também, né? Precisamos admitir as nossas responsabilidades. Não basta aqui, como ele diz, eu acreditar na eletricidade, faltando o fio condutor para trazê-la até mim e poder então usufruir dos benefícios que a energia ali nos traz, né? Então, é mais ou menos isso que ele nos diz nesse início. Precisamos buscar com perseverança e fervor, como lá no início comentei, o estudo, o trabalho, a prática no bem, né? Devemos fazer nossa parte. Entretanto, como exprimir a fé? Nos indagamos muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, né, aqui o autor Emmanuel nos traz como exprimir a fé. Né? Como? Ela é força que nasce com a própria alma,
e a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, que é a sabedoria do Criador, né? Acreditamos, sabemos que Deus, de sua infinita, pois não há palavra no vocabulário humano, né? Mas no seu infinito amor, na sua infinita justiça, por cada uma de suas criaturas, né? Esta certeza, esta fé, essa confiança na providência, no cuidado de Deus, nos dá, então, forças, né? E consolo, enfim. É isso que essa fé no Criador nos traz, né? Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então vocês vejam só, aqui ele traz esse exemplo, né? A fé mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. No meu exemplo que eu dei. Naquele momento de dor, né? Você pode, como diz aqui o cristal fraturado, você pode se entregar e rachar inteiro e quebrar, ou você pode buscar se reparar, né? E essa confiança, essa fé, faz com que tenhas mais forças, mais resiliência com as situações da vida, para então assim poder superar e posteriormente seguir de uma maneira melhor, mais tranquila a jornada terrena, né? Aqui diz assim: a fé também se mostra onde? Na árvore decepada que se refaz, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Muitas vezes entregando frutos melhores, né? Porque sabemos que os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, passaram sim pelo esmeril, pelo crivo da dor, né? Pelo sofrimento que vai moldando, onde você vai aprendendo. Porque na dor, sendo ela uma forma de uma pedagoga, né? Você pode se entregar a ela, ou você pode aprender com ela e sair mais forte dessa situação, né? Todos podemos. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então, todas as operações da existência humana, né? A todo momento temos fé de que algo está... Não de que algo está, mas temos a fé na confiança que colocamos em determinados afazeres do dia a dia. No exemplo que eu dei da pessoa que pega o ônibus ou pega o avião, né? Você confia, você tem fé no piloto que ele vai te levar ao destino, né? Então, é isso que ele nos traz nessa frase. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia seu rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. Então você veja, né? O rio, né? A fonte, a fé dela, como ele coloca aqui, que quanto nós vemos, né? Aquelas fontes que sai um mínimo fio de água ali, um filete, e no final o rio é enorme, gigantesco, né? Então ele faz essas analogias. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Então, quando nos alimentamos, nós confiamos que o nosso sistema digestivo vai, então, fazer o seu trabalho para que façamos a digestão do alimento. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nossos caminhos de evolução. O exemplo da dor, né? Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Como eu disse anteriormente, independente da religião da pessoa, né, seja qual for a sua interpretação religiosa da ideia de Deus, mas que seja algo bom, que te faz bem, que te instrui, que te acalma, né, que te consola, é imprescindível acentuar a confiança no bem, para termos uma leve dimensão da grandeza de Deus, né?
Recordemos a lente e o sol. O astro no dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Né? O que ele quer dizer? A lente que ele cita aqui deduz o ser tipo uma lupa, né? Se você coloca a lupa ali, você concentra os raios do sol e o poder dos raios do sol ali se concentrando, ele aumenta. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio da positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Então a fé no ser faz com que se concentre esses feixes de luz para que tenhamos, como ele diz aqui, essa segurança íntima, né, com maior eficiência para retratar a glória, como ele coloca aqui. Então, o ser que tem de uma maneira mais segura, mais concreta esse sentimento de fé, com certeza é mais seguro, mais resiliente, né? Tem essa resiliência para com a vida, o hoje e perante todas os intempéries, todos os momentos da vida, certo? Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos ao mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Então vocês vejam, busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos ao mal. Muitas vezes acontece de que algo acontece de ruim para o ser e o ser se apega àquilo, né? Repete, fica em círculos, falando, vivenciando, remoendo essa situação, né? Isso não vai trazer nada de bom, né? De mal, de ruim, com certeza. Mas esse é um costume que não se deve ter, né? Se deve sim se superar e buscar que isso passe, né? Ele coloca abaixo aqui, ó, o tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou, por vezes até melhores, né? Então, às vezes aquela dor, aquela situação daquele momento foi para te preparar para no futuro algo melhor. A fonte alcança o rio desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Você veja o exemplo daqui, né? A água da fonte, por mais que lhe atire a lama, como ele coloca aqui, se desfaz, né, no próprio caminho. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível, sempre reforçando, sermos bons no bem, evitarmos esses costumes inferiores que a maioria da sociedade tem, né? Não é fácil? Não é fácil, porque todos somos seres imperfeitos, mas é possível. E aplicando em nós a fé, aplicando em nós o autoconhecimento, se cobrar, se vigiar, como nós chamamos, né? Podemos sim trabalhar isso em nós e nos melhorarmos. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lida cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé. Generosa e operante, liberta-nos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. E assim ele conclui a mensagem. Então você veja que bonito. Quando ele diz assim, procuremos a boa parte das criaturas, né? Como é difícil isso hoje em dia entre os seres humanos, né? A pessoa pode ter 100 qualidades, mas as pessoas vão lá e comentam uma dificuldade, não vou nem dizer um defeito, mas uma dificuldade que aquela pessoa pode estar passando, né? Uma dificuldade de conduta, enfim, algo nesse sentido. Então, é muito mais fácil as pessoas apontarem o problema, né? Procuremos a parte boa das criaturas, né? Então aqui, ó, a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Com certeza, quando isso nos toca, sentimos que é diferente, né? Esta forma de visão, de filosofia de vida, né? E um ser que tem a fé, né? Que essa
confiança nos porquês da vida, dos porquês que está acontecendo agora, mas de que isso é para um bem, né? É com certeza algo que nos consola, que nos traz mais ânimo e muitas vezes nos traz forças para grandes superações. Então aqui ele conclui essa mensagem do livro Pensamento e Vida e trago aqui algumas falas de Jesus, né? Ou então relatos, né? Jesus sempre falava sobre a fé dos homens, né? Enquanto Jesus passou pela terra, né? Muitas vezes ele disse, homens de pouca fé, e falava, né? Em Mateus 6,33 tem a seguinte frase, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso era enquanto Jesus falava àqueles que se queixavam pela falta de algo, né, que tinham, e ele dizia, né, homens de pouca fé, e no decorrer ali do relato, eu peguei apenas aqui esse trechinho de Mateus 6,33, né, por que buscar o reino de Deus? Né? Buscar o reino de Deus, e como também está na prece do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, quando estamos orando, né? Qual seria esse reino de Deus? É um reino de bem, justo, leal, né? Para consigo e para o próximo, né? E sem a fé no Criador, nos seus atributos, para com tudo e com todos, né? Como buscaremos o reino de Deus? Com certeza é muito mais difícil, né? Temos também aquela passagem bíblica da mulher hemorrágica, né, que está em Marcos 5, versículo 25 ao 34, né? Eu vou ler porque eu acredito ser interessante para vermos aqui o diálogo que Jesus teve e fala desse ato de fé dessa mulher. Ali temos como uma mulher hemorrágica. Certa vez, uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher, ela tinha uma fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, dos feitos, da passagem por onde Jesus passou, ela tinha essa certeza, ela tinha essa confiança e ela tinha com ela, se tão somente eu tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas vestes? Então, no momento que ela tocou, Jesus sentiu. Ele disse, de mim saiu virtude. Né? E ele pediu, né? Quem tocou minhas vestes? E os seus discípulos ali disseram, vês que a multidão te aperta e ainda pergunta quem o tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Então, vocês vejam só. Né? Aqui é um exemplo de uma passagem bíblica que Jesus vivenciou isso, né, enquanto aqui. E ele diz para ela, filha, a tua fé te salvou. Então, até tem aquela passagem bíblica também que diz assim, que se a fé do homem fosse do tamanho de um grão de mostarda, né, poderia se mover montanhas, nessa analogia, né? Então, vejam o quão importante a fé no ser humano. Eu trouxe uma questão também do Livro dos Espíritos aqui, a 654. E aqui, falando nessa fé e na fé em Deus, na fé raciocinada, a Kardec indagou os espíritos com a seguinte questão, né? Também
por esse quesito de fé no Criador, na vida futura, ou na confiança de um Deus que está olhando por nós, né? Ele pensou, mas será que teria esse Deus, de repente, preferência por alguns que estão de uma forma ou de outra, ou adorando? E Kardec faz a seguinte questão: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere, e eles respondem, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então vocês veem, Deus prefere aqueles que com sinceridade fazem o bem e evitam o mal, muito mais do que aqueles que preferem o honrar com cerimônias ou, enfim, com ritos. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob as que a exprimam. Vocês vejam só. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Por isso que eu disse também ali, toda religião é boa, né? Procure aquela que você se identifica, que te esclarece, que te orienta, que te consola, né? E que te dá um caminho a Deus, né? Ao qual você entende que está lhe fazendo bem. Então, né? Todos somos irmãos e toda religião, independente da forma qual ela se exprime, levam a Deus, são boas. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com outrem, o ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-los-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então vocês vejam, nessa ideia de uma fé da existência do Criador, né, algumas que talvez tentam, né, de uma forma demonstrar exteriormente que se há uma fé, não apenas a crença, mas que há essa confiança exterior, de uma demonstração exterior, né, muitas vezes pode se encaixar em certas palavras dessas linhas, né? Então, que tenhamos do fundo do coração, com sinceridade, né, essa fé, com essa confiança no Criador, de que nada que acontece é por acaso, né? E essa fé raciocinada, né? Não aquela fé imposta que muitas vezes não te consola, não te instrui, né? Que você, com o poder do seu discernimento, do seu entendimento, compreende que há coisas ali que não têm muito fundamento e então se diz que é daquela forma e pronto, e não é assim, né? Tenhamos sim a fé raciocinada, né? Ninguém pode dizer que, porque, por exemplo, a gente sabe que existem religiões que dizem que o suicida vai diretamente para o inferno, né? E fica lá para sempre. Nós entendemos e sabemos que isso não é verdade, né? Então tenhamos um raciocínio. Como que pode uma mãe e um filho estarem, né, um num céu ocioso, outro num inferno eterno, enfim? Precisamos usar o discernimento. Nós, enquanto humanos, temos a faculdade do discernimento, de discernir, de pensar, de raciocinar sobre aquilo que estamos ouvindo, né? Principalmente, falo aqui, nessas questões científicas, religiosas, filosóficas, como é o Espiritismo,
né, que nos referem à conduta de vida no hoje, à vida futura, né, a essa ideia que você tem por vezes de um Deus, de um Criador, de um Deus que está em cima, né? Deus não está em cima ali, Deus tem tudo, né? Não há nada fora de Deus. E ainda não temos a compreensão completa, total, não temos essa condição. Também temos que ter a humildade de compreender que não sabemos tudo. E muito disso também não é nos revelado devido à nossa condição inferior ainda, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, em processo evolutivo, que estamos buscando nos melhorar, né, dia a dia. Então, precisamos usar a fé raciocinada. Seja qual for a nossa interpretação íntima da ideia de Deus, acentuemos em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza, né? Então, seja qual for essa ideia de Deus, eu até recomendo. Tem uma palestra minha gravada ali no YouTube, que eu falo um pouco sobre Deus, em breve pretendo fazer outra. E para termos essa ideia do que entendemos como Deus, né? Mas que tenhamos em nós a confiança no bem, né? Se nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, tenhamos a confiança no bem, e isso com certeza nos refletirá a grandeza divina. A providência divina paira soberana sobre todas as criaturas. Compete-nos, no entanto, sempre que necessário, buscá-la conscientemente para usufruirmos de suas dádivas. Vocês vejam só. A providência divina paira soberana sobre todas as criaturas. O cuidado de Deus, o amor de Deus, a justiça infinita de Deus paira soberana sobre todas as criaturas. Mas compete-nos a nós, sempre que necessário, buscá-la conscientemente para usufruirmos das suas dádivas. E isso é um ato de fé raciocinada. Como no meu exemplo da dor, né? Sabendo que a providência divina paira sobre tudo, competiu a mim naquele momento pensar, não é por acaso, né? Deus está em tudo, e enfim, né, o que eu pensei naquele momento, como diz aqui, isso nos fortalece. E dessa maneira, como ele coloca aqui também, usufruímos essas dádivas, né? Nos dá força, ampara. Então, isso é um ato de fé raciocinada. Quando Jesus nos recomenda a orar em secreto ao Pai, que de antemão sabe do que necessitamos, nos alerta para o fato de que Deus sabe de nossas necessidades, mas pela fé e humildade é que podemos aurir os recursos de que carecemos para o nosso fortalecimento. Então vocês vejam que bonito. Pedimos, e é um ato que devemos fazer na prece, né? Louvar, agradecer, pedir, né? Deus sabe o que precisamos. Mas não precisamos orar? Mas é claro que precisamos. Precisamos nos pôr em sintonia com espíritos superiores. Devemos conversar com o Criador, nos colocar ali. Aqui diz em secreto, ou como Jesus ensinou a orar. Está na Bíblia, né? Quando ele diz, entra no teu quarto. E não é o quarto físico, o teu quarto de dormir. É o teu quarto íntimo, né? Fecha os olhos, se concentra, né? Quase medita ali e conversa, né? Você sente algo em volta, assim, enfim, há uma força, há uma energia, né? Então, Deus sabe das nossas necessidades, mas pela nossa fé, pela humildade que buscamos ter, é dessa maneira que conseguimos os recursos que carecemos. Por mais áspera a crise, por maior o sofrimento ou a desilusão, não percamos o otimismo e, confiantes em Deus, caminhemos resolutos na certeza de que o Pai não nos desamparará, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Os momentos de maior dor das nossas vidas, caminhemos, né, confiantes em Deus, com otimismo, resolutos na certeza de que Deus não nos desamparará. E isso nos fortalece. É algo assim, enfim, vivenciando.
A doutrina espírita, mostrando-nos a imortalidade da alma, a fugacidade dos bens terrenos, nos esclarece que todas as circunstâncias que nos cercam, mesmo as mais ásperas, são a vontade do Criador a nosso favor. Por isso Jesus, ciente dos martírios próximos que lhe estavam reservados, disse para os seus discípulos: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você veja, né? Jesus sabendo, né? Tendo total fé, enfim, não há palavras, porque um espírito puro que desceu à terra para auxiliar aos homens, né? Ainda nos diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu no mundo. Não, né? Ele não venceu os bens materiais, ele não venceu alguma meta material, né? Ele venceu o mundo. Ele venceu tudo aquilo que aqui poderíamos vivenciar de orgulho, de egoísmo, de ego, de todas as imperfeições do ser humano que nós estamos trabalhando aqui, né? Então, Jesus deixa essa mensagem: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todos nós venceremos. Tá bem? Pessoal, dessa maneira, com essa frase final, chegamos ao fim do tema da noite e espero ter conseguido passar a vocês esta mensagem referente à fé raciocinada, do quanto é importante usarmos a nossa faculdade do discernir, né, do questionar, do raciocinar, né? Principalmente, coloco aqui essas questões relacionadas à filosofia, ciência ou religião, como nos traz a doutrina espírita, porque são coisas que são conhecimentos que nos trazem ideias confortantes, instrutivas, mas que nos trazem grandes responsabilidades perante a vida, né? Perante a nossa conduta como ser humano, a compreensão daqueles que estão conosco no nosso núcleo familiar, né? Então tenhamos a fé raciocinada, que com certeza seremos mais fortes, mais resilientes, seremos melhores como ser humano, tá bem? Então, chegando ao fim, uma vez mais, peço que levemos o pensamento ao Pai, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui hoje, aqui reunidos, conversando sobre o tema, a fé. E queremos, ó Pai, te agradecer pelo dom da vida, pela doutrina espírita que nos instrui, esclarece, consola. Queremos agradecer, ó Pai, por tudo, porque tudo está amparado pelo Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, olhai por nossos irmãos em sofrimento, encarnados ou não, derramai a sua luz a cada um, nos cárceres, nos hospitais, nos orfanatos, a todos os necessitados. Pai amado, agradecendo por tudo e na certeza do seu amparo e da sua bênção, encerramos a palestra da noite. Que assim seja. Bom, pessoal, dessa maneira então eu chego ao fim e quero agradecer a todos que chegaram até aqui, que assistiram esse tema. Espero, como eu disse, ter conseguido passar essa mensagem da fé raciocinada e que tenham aproveitado, tá bem? Então, até uma próxima, tenham uma boa noite, um ótimo dia, conforme o horário que estiver assistindo, e até mais. Tchau, tchau.